Pessoal, tudo bom com vocês? Eu vou utilizar essa aula aqui, essa videoaula, para a gente poder destacar alguns tópicos desse material de suporte que eu mandei para vocês, sobre a neurofisiologia da linguagem e os distúrbios da linguagem. Bom, pessoal, o objetivo, né, desse material de suporte é poder direcionar vocês o que estudar no livro-texto, certo? Eu vou destacar aqui alguns aspectos relacionados à neurofisiologia da linguagem, certo? Quais são as áreas corticais, ou seja, quais são as áreas cerebrais que são responsáveis pela articulação, né, dos músculos do aparelho fonador, bem como da interpretação da linguagem, ok? Bom, a gente vai destacar duas áreas, é a área de Broca e a área de Wernicke, bem como os feixes responsáveis por comunicar essas duas áreas, são os feixes arqueados. Bom, mas isso aí é só para poder destacar aqui com vocês quais são as principais áreas corticais na qual a gente vai dar um destaque maior. Bom, pessoal, vamos começar falando a respeito da linguagem, né? Uma capacidade inata do indivíduo, né? Não se sabe ao certo quando se começou essa linguagem, essa habilidade que o ser humano tem de se comunicar por meio de uma linguagem verbal em diferentes assuntos. É, Logicamente, ela surgiu muito antes, né, da escrita. A gente tem a escrita cuneiforme como uma das mais antigas aí da civilização, mas a linguagem ela suplanta, né, o surgimento dessa escrita, dessa representação gráfica da linguagem. Pois bem, pessoal, o que vem a ser, grosso modo falando, uma maneira bastante tranquila da gente poder conceituar a linguagem? Eu coloquei até no material de vocês aí, uma capacidade que a gente tem de reconhecer e interpretar palavras faladas ou escritas, e se expressar por meio delas, seja por meio da fala ou da escrita, em diferentes situações. Logicamente, ela tem um forte componente neurobiológico que está relacionado a processo de aprendizado e repetição, em que a gente adquire nos primeiros meses de vida. Então, os primeiros meses de vida, o latente, o escolar, ele capta aquelas informações do ambiente que o cerca, dos adultos que compõem o seu ambiente, e ele acaba formando o seu vocabulário. Então, o processo da linguagem, ele vem por um processo de memorização, né? Um processo de repetição dessas palavras aprendidas e memorizadas, ele vai estocando, ele vai criando o seu vocabulário, ok? Bom, a escrita, a parte da escrita, a parte do vocabulário, a parte, uma das etapas da linguagem, ela é funcionalmente dividida na parte operativa, semântica e da parte da mediação, como eu coloquei no esquema de vocês. Essa parte operativa, ela vai correr, ela lá representando no encéfalo, ou seja, nos giros telencefálicos, o cérebro propriamente dito, ela vai estar processada, essa parte operativa, ao redor da fissura de Sylvius, no hemisfério dominante, que geralmente é o hemisfério esquerdo. Em 97%, 95, 97% dos indivíduos, ele se localiza no hemisfério esquerdo, certo? Essa fissura de Sylvius, uma região, um grupo de neurônios localizados ao redor dessa fissura de Sylvius, que é responsável pela parte instrumental operativa da linguagem. A parte semântica do processo, ela vai ela está relacionada com extensas áreas corticais, não somente de um hemisfério, mas tanto do hemisfério dominante como do não dominante. E essas informações elas são cruzadas pelo corpo caloso. Então a gente tem a necessidade de interação de informações captadas por esses dois hemisférios para poder promover a parte semântica é, da linguagem. Já a parte da mediação, ela vai englobar as partes das áreas frontal, temporal e parietal. O que é essa parte da mediação? A gente modular a nossa linguagem, a gente poder articular uma linguagem tanto quanto coerente, lógica, racional, certo? Que vai rodear, né, logicamente, o sistema instrumental, o meio operativo do processo da linguagem, ok? Então essas são as três formas funcionais na qual a linguagem está dividida na forma de representação cortical da resposta neurobiológica da linguagem. Pessoal, tem também relacionada a áreas ativadas durante o processo da linguagem,
em relação à prosódia, ou seja, a capacidade enfática que a gente dá para determinados vocábulos, para determinadas orações, para determinadas situações, ela está relacionada com a ativação de determinadas áreas corticais, principalmente no hemisfério esquerdo, envolvendo tanto as áreas corticais, as áreas superficiais, quanto as áreas subcorticais, que está intrinsecamente relacionadas também com o sistema límbico, né? A parte emotiva, a parte emocional, ah, é a parte do sistema nervoso que controla a emoção. Então a gente não tem somente a área cortical responsável pela modulação da linguagem, a gente tem também o conjunto de interação dessas áreas corticais com as áreas subcorticais para poder modular, para a gente poder dar essa prosódia, para poder dar essa ênfase, esse caráter enfático a determinadas situações, a gente dar emoção a um determinado discurso, a uma determinada oração que compõe a linguagem como um todo, dependendo, logicamente, do contexto na qual a gente está aplicando essa linguagem. Bom, a gente sabe também, pessoal, que tem diversas áreas subcorticais representadas principalmente pelo putamen, né? Que é uma estrutura que está localizada ali perto do núcleo caudado. A gente tem envolvimento do córtex motor do pré-motor, do giro supratemporal esquerdo, hemisférios cerebelares, o cerebelo também é ativado no processo da articulação de repetir sílabas na hora da gente repetir determinados fonemas, grafemas, para poder constituir o vocábulo, para a gente poder construir de uma forma coerente, de uma forma coesa e racional determinados discursos. Então, a gente tem várias áreas telencefálicas e várias áreas cerebelares envolvidas para a gente poder estar articulando de uma forma coerente, de uma forma segura e precisa determinados discursos presentes na nossa linguagem. A gente tem também, pessoal, a ativação cerebral relacionada à prosódia emocional, aquela prosódia afetiva, ou seja, aquele caráter enfático da linguagem. Não somente o lobo temporal, né, o chamado giro temporal, mas o sistema giro temporal não, desculpa, o sistema límbico ou giro límbico, a gente tem também a atuação do lobo temporal direito, né, relacionado com a captação de informações auditivas. A gente viu numa aula de vias aferentes especiais e gerais. A gente tem também o sulco temporal póstero superior direito, da representação das sequências acústicas. A gente captar aquela informação auditiva e de uma forma coerente, a gente organizar essas informações para a gente poder, a partir dessas informações auditivas, articular uma linguagem coerente, uma resposta motora coerente com aquilo que com a informação que a gente captou de uma forma auditiva. E a gente tem o córtex frontal inferior, juntamente com os gânglios da base, ou seja, a gente tem um envolvimento cortical e subcortical, que representam a via neurobiológica, que dá uma ordenação lógica, que permite que a gente avalie e expresse de forma adequada, lógica e coerente os diferentes processos da linguagem, tanto da captação da informação por via auditiva, visual, por meio da leitura, para a gente poder articular e responder de uma maneira coesa o que a gente está captando do ambiente, ou seja, do emissor. Bom, a linguagem, de uma forma geral, ela é constituída de um componente sensorial e de um componente motor. O componente sensorial entra a parte auditiva e a parte visual, e a componente motor, a parte da fala e a parte da escrita. E por meio da conjunção desses dois sistemas, tanto sensorial quanto motor, da coadunação da função, tanto da parte motora quanto sensorial, a gente emite, né, a linguagem, seja por meio de sons, símbolos e gestos, né, as linguagens verbais e não verbais, para a gente poder estar articulando de uma forma precisa o processo da linguagem. Ok? Bom, eu coloquei no esquema de vocês as áreas cerebrais, as áreas telencefálicas corticais responsáveis por essa expressão da fala, por essa recepção, tanto da palavra ouvida quanto da palavra escrita, onde a gente capta por meio de uma leitura. A gente tem, logicamente, a área de Broca, que está intrinsecamente relacionado com o córtex motor primário, que está relacionado com a inervação da musculatura do aparelho fonador.
E ele tem, por meio dos fascículos arqueados, uma íntima associação com a área de Wernicke, que está relacionada com a compreensão da fala. Então, é extremamente importante que vocês, nesse primeiro momento, saibam que a área de Broca é relacionada com a expressão da fala e a área de Wernicke é relacionada com a compreensão da fala. E que essas duas estruturas elas estão relacionadas por meio dos fascículos arqueados para poder, de uma forma bastante coesa e precisa, articular as informações captadas, seja pela via auditiva, seja pela via visual, certo? Bom, temos um esquema aí onde está ilustrando quais são as áreas corticais que são ativadas, representadas, destacadas em vermelho, quando a gente fala uma palavra que foi ouvida, ou seja, quando a gente repete algo que foi ouvido, ou quando a gente articula uma resposta daquilo que chegou ao nosso sistema nervoso central pela via auditiva, a gente, logicamente, tem uma ativação do lobo temporal superior, que é a parte primária, correspondente à área 41 de Brodmann, da recepção da articulação, ou giro de Herschel, que é o giro temporal transverso superior, responsável pela captação e processamento da informação pela via auditiva. Ele vai se comunicar pela área de Wernicke, que é onde a gente vai compreender aquilo que a gente captou pela via auditiva, e pelo fascículo arqueado ele vai se comunicar com a área de Broca, que juntamente com o córtex motor primário, que é o giro pré-central, vai mandar uma resposta para os músculos do aparelho fonador, né? Seja os músculos que fazem parte do aparelho estomatognático, ou dos músculos laríngeos, músculos faríngeos, que compõem todo esse sistema para a gente poder articular de uma forma adequada os vocábulos que foram aprendidos ao longo da nossa vida e durante a constituição da nossa constituição da linguagem. E aqui no esquema seguinte a gente tem quais são as áreas encefálicas que são ativadas durante o processo da palavra lida, quando a gente vê algo escrito. Primeiramente a gente tem um destaque, né, uma ativação da área occipital, que é a área visual primária, correspondente à área 17 de Brodmann, que é uma área que vai processar as informações captadas pelos fotoreceptores, que a gente viu na aula de pelas vias aferentes principais, gerais e especiais. Depois ela se comunica com a área de Wernicke, que é a área da compreensão daquilo que a gente está lendo, e essa área de Wernicke, mais uma vez, pela via arqueada, pelas fibras arqueadas, ela se comunica com a área de Broca, e a área de Broca pelo córtex motor, que está localizado no giro pré-central, para a gente poder articular mediante uma linguagem verbal, por meio da fala, aquilo que a gente está lendo, seja por meio de repetição daquilo que a gente está lendo, ou de elaborar uma resposta coerente com aquilo que a gente leu, uma ordem dada, enfim. Isso vai depender do contexto, certo? Bom, então basicamente em termos de áreas de ativação cortical, são as áreas que a gente tem para destacar. As áreas parietais, frontais, occipitais, temporais. A área frontal ela participa mais do processo da modulação, para a gente poder modular, organizar uma sequência lógica, tudo aquilo que a gente aprendeu. Todas as informações que foram captadas, tanto pela via auditiva quanto pela via visual. Bom, agora a gente vai dar um destaque maior aos distúrbios da linguagem, que para a psicologia é interessante a gente destacar algumas áreas, alguns distúrbios relacionados a qualquer um das vias auditivas ou dos elementos visuais comprometidos, das vias de interpretação dessas informações, a incapacidade da gente dar ênfase em determinados discursos por meio do distúrbio de interação das áreas corticais com as áreas subcorticais ou até mesmo com o sistema límbico, enfim. Então, os principais distúrbios da linguagem que a gente vai destacar são as afasias de compreensão, né? Que é a perda da capacidade que a gente tem de compreender aquilo que a gente está lendo ou aquilo que a gente está ouvindo, certo? A gente tem a afasia da expressão, que é a chamada afasia de Broca, na qual a gente tem uma incapacidade de articular aquilo que a gente ouviu ou leu, certo? A gente tem a afasia também de condução,
que é a incapacidade que a gente tem de falar corretamente. Porém, a gente perde a capacidade de responder com coerência respostas, ordens que foram dadas para a gente poder repetir determinados discursos. Comandos verbais, a gente perde, no caso da afasia de condução, a capacidade de repetir uma ordem que foi dada para a gente, justamente em virtude da incapacidade de comunicação da área de Wernicke com a área de Broca. Então essas são as afasias, esses são os distúrbios da linguagem mais comum que a gente tem, né? Que são as afasias de expressão ou de Broca, as afasias de compreensão ou de Wernicke e as afasias de condução, certo? A gente tem também afasias que são expressas em menor frequência. A gente, por exemplo, tem as chamadas afasias anômicas, onde a gente tem um distúrbio na produção de palavras de formas isoladas. A gente tem problemas variados na compreensão de determinados vocábulos de forma isolada, e, logicamente, isso acaba comprometendo na produção de determinadas orações, que vai comprometer com a nossa linguagem de uma forma geral. E eu coloquei num quadro para vocês quais são as principais síndromes, as manifestações clínicas e a localização das lesões telencefálicas, ou seja, das lesões corticais mais frequentes presentes nessas síndromes. Logicamente, aqui para a psicologia, o que mais me interessa é o nome dessa síndrome e as manifestações clínicas, a capacidade que vocês vão ter de identificar essas possibilidades, se é um componente orgânico, que logicamente se for um componente orgânico, vocês saber identificar e orientar esse paciente a procurar a ajuda de um neurologista ou uma ajuda, por exemplo, de um fonoaudiólogo, né? Ou se é um componente emocional, que é onde vocês profissionalmente vão atuar. Geralmente, distúrbios da linguagem requer a atuação multiprofissional, de fonoaudiólogo, de um neurologista e de um psicólogo, para poder estar analisando a causa primária, identificando essa causa primária para tentar, na medida do possível, logicamente, algumas vezes é impossível suprimir 100% a causa primária, mas pelo menos mitigar esses efeitos deletérios nocivos desses agentes lesivos e trazer uma certa normalidade na condução da expressão da linguagem desse indivíduo, certo? Então eu coloquei para vocês aí diferentes tipos de afasias que podem estar presentes no indivíduo. A gente vai trabalhar por meio de estudos dirigidos, né, para poder estar ratificando com vocês aí essas principais afasias, principais distúrbios da linguagem. A gente vai trabalhar também atividades avaliativas, onde a gente vai estar trabalhando diferentes situações clínicas, mostrando quais são as principais manifestações clínicas dentro desses distúrbios da linguagem, para não ficar uma coisa decorativa, para não ficar uma coisa de simplesmente um decoreba seco, porque muitas vezes, logicamente, isso vai acabar prejudicando o aprendizado. A gente decora uma determinada informação para uma avaliação, por exemplo, e meses depois, não trabalhando mais essa informação, a gente acaba esquecendo. Então, a gente dando um caráter mais dinâmico ao processo, a gente pegando essas informações e colocando no estudo dirigido, onde a gente vai estar trabalhando estudos de casos, fica mais interessante da gente trabalhar essas informações. Então, eu vou, em momento oportuno, estar disponibilizando para vocês esses estudos dirigidos e essas atividades para a gente poder estar trabalhando nesses distúrbios da linguagem. Bom, a aula subsequente seria a gente trabalhar a parte emotiva do indivíduo, sistema límbico. Eu ainda vou verificar se eu vou trabalhar isso com vocês numa videoaula ou numa live, enfim, eu ainda vou ver com a melhor forma possível, ou simplesmente vou disponibilizar esse material para vocês, né? E trabalhar em cima desse material que eu vou disponibilizar, estudos dirigidos ou atividades avaliativas, certo? Então, nesse primeiro momento, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês na parte da neurofisiologia da linguagem, estudos da linguagem, era isso. Eu espero que esse roteiro eles tenha alguma utilidade para vocês. Relembrando, isso aqui não é material único, exclusivo de estudo, isso aqui é um roteiro para vocês saberem direcionar os estudos de vocês no livro-texto, ok? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, anotem essas dúvidas para a gente poder dirimir na volta das aulas presenciais, que espero que seja breve, ok? Então, bom estudo a todos. Até mais, pessoal.